Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Aqui quem fala é Rafael Silva, pastor e também terapeuta. E na oportunidade de hoje, convido você que está aí do outro lado, acompanhando aí esse trabalho que está sendo desenvolvido graças ao poder superior, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. E nessa oportunidade, no dia de hoje, vamos orar. Se você puder, você quiser, claro. Querido e amado Deus, primeiramente, quero agradecer ao Senhor pela oportunidade maravilhosa de poder estar diante da Tua presença, de poder estar aqui neste momento, proferindo essas palavras ao Teu coração, a Tua presença, a Tua essência na existência de ser esse Deus maravilhoso. Pai, hoje eu, nessa liberdade, nesse amor e nessa oportunidade, clamo ao Senhor agradecendo. Mas sei que muitas pessoas não estão desfrutando deste momento, porque infelizmente está sofrendo com algum parente, alguém de muita importância. Está no uso compulsivo de alguma substância química. Infelizmente essa pessoa se encontra numa situação que perdeu o controle. Está compulsiva. Além de se destruir, está conseguindo destruir toda a família. Sei o que eu passei no passado. Às vezes que fiz coisas absurdas que nunca imaginava que um dia iria fazer. A luta, a persistência da minha mãe, do meu pai, de toda a minha família, principalmente a minha mãe, que sempre esteve comigo em todos os momentos. Sendo ele os mais difíceis, ela estava ali para me acolher, para me abençoar, para me proteger, me guardar. Mesmo eu me distanciando, me afastando e fazendo coisas contrárias daquilo que ela queria. Papai, peço ao Senhor que neste dia de hoje, o Senhor possa abençoar a mim, a minha mãe, meu pai, toda a minha família, o meu filho, a minha esposa, a mãe do meu filho e toda a família. Essa mãe, essa esposa, esse pai e esse esposo, essa pessoa que se encontra do outro lado, que está acompanhando, porque ela está precisando de ajuda devido a alguém que ela ama. Que o Senhor possa também abençoar com o seu amor. Obrigado por existir ser esse Deus maravilhoso. Introduza em nosso ser, em nosso coração, as palavras que o Senhor quer que nós venhamos falar. Obrigado. Amém. Quero falar com você, você que está aí do outro lado, sobre a importância de lutarmos contra o vício da substância química. O crack é uma das substâncias químicas mais perigosas nos dias atuais, com uma capacidade imensa de conduzir a pessoa ao vício, em muitos casos, no primeiro uso. Na primeira vez que usa, logo a pessoa se torna viciada, a passar por processos, a chegar num ponto que ela se torna compulsiva. E aí, nesse momento, ela vive para usar e usa para viver. Os dias vão passando, as noites vão chegando, as oportunidades vão surgindo e cada vez mais essa pessoa se encontra em destruição. Aquela pessoa que outrora era uma pessoa maravilhosa. Outrora era um filho que tinha o respeito pelo pai, pela mãe, pelas pessoas próximas e até mesmo pelos desconhecidos. Ela começa a se tornar uma pessoa, um monstro na realidade. Ela começa a fazer coisas com que
você sinta vergonha e medo ao mesmo tempo. Não apenas a vergonha de ver essa pessoa fazendo uma coisa errada, mas o medo de que ela possa fazer essa coisa errada com você. Exatamente. Vou trazer aqui um pouco da minha história, um pouco da realidade que eu vivi, do inferno que eu introduzi ao meu eu, à minha família, das coisas perversas que aconteceram. Quando me encontrei no uso dessa substância. Quando me deparei diante da oportunidade de conhecer essa substância química e não desperdicei essa oportunidade, porque achava eu que era a solução. Mas se eu tivesse tido o conhecimento que tenho hoje, essa oportunidade eu jamais queria ter. E para isso eu quero trazer aqui um versículo encontrado no livro o livro mais vendido do mundo. Um versículo que se encontra no livro mais vendido do mundo. A Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é uma conexão de vários outros livros, de uma inspiração única, de um único autor, com vários escritores, mas com um único autor. O autor sendo ele, Deus, uma trindade em Pai, Filho e Espírito. No livro de Jó, capítulo 1, no versículo 5, diz assim: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Jó é um dos personagens da Bíblia muito citado e muito conhecido, principalmente em questão de paciência. Muitas pessoas já relataram a respeito da paciência de Jó. Um homem que tinha tudo e perdeu tudo. E depois ganhou tudo. Um homem cujo uma fé tamanha, pouco citado, porque a maior virtude relatada a respeito de Jó chama-se paciência. Muitas pessoas, quando falam da história de Jó, elas baseiam uma importância que fala da questão do que ele fez. Mas aqui eu quero trazer para você que muitas das vezes você ora, você vai em grupos de oração, você participa de projetos, de grupos de apoios, você já foi em diversos profissionais da área, entender o porquê da pessoa continuar no uso compulsivo de substância química. Jó, ele tinha 10 filhos. 10 filhos, não eram 3 nem 2, eram 10 filhos. Sendo 7 homens e 3 mulheres. No decorrer dos dias, esses filhos se reuniam um na casa do outro. Aonde eles estavam, na casa, eles faziam banquetes, bebiam, faziam coisas que eram desagradáveis, considerado, ou seja, pecados. Jó, ele, um pai, não apenas preocupado com a existência de seus filhos, mas também com a importância da conexão com Deus, com o Pai Supremo. Ele levantava de madrugada e oferecia sacrifício ao Senhor em prol da vida de seus filhos, dos seus 10 filhos. Não era apenas de um, o mais querido, ou do mais achegado, mas era de todos os filhos. Você
aí nos assistindo, você sendo mãe, ou você esposa, você pai, você esposo, você filho, seja quem for, você que está aí assistindo, ser humano incrível. Às vezes você se pergunta por que de todas as vezes de você orar, buscar, ir na igreja, diversas, nos grupos de apoio, nos centros e diversas localidades, tipo, a pessoa que você tanto ama, que você tanto se preocupa, já passou por diversas internações em várias clínicas de reabilitações, mas nada mudou. Nada fez efeito porque ela continua fazendo as mesmas coisas. Tudo na vida tem um propósito. Tudo na vida tem um propósito. Quando Jó se depara diante dessa situação na qual ele vê seus filhos se reunindo um na casa do outro, com os banquetes, as festanças, ele ficava sabendo de tudo. E o que ele fazia? Qual foi a decisão de Jó? A decisão de Jó foi levantar pela madrugada e apresentar a Deus aquela situação. No ano de 2008, eu completei 18 anos. Eu já via de uso de substâncias químicas, mas no ano de 2008 foi o ano que eu conheci o crack. Foi amor à primeira vista. Quando eu usei pela primeira vez aquela substância química, a qual eu não vou estar introduzindo aqui, para que não venha a ser bloqueada, nem mesmo venha a ser retirada do canal. Essa substância química, quando eu usei pela primeira vez, eu usei com um receio, porque eu já tinha ouvido pessoas falarem a respeito da capacidade daquela substância química em fazer com que a pessoa se torne viciada, dependente. E ao se tornar dependente, perdeu o controle e a habilidade de conduzir a sua própria história. Várias pessoas vivendo como zumbis, várias pessoas fazendo coisas terríveis, várias pessoas sendo mortas. E ali estava eu, sentado com algumas pessoas e comecei a usá-la. Mas eu usando ela não da forma correta que se usa. Mas eu estava usando. Essa foi a primeira vez. Depois eu comecei a usar de novo. Ao longo do tempo, passando um período e depois voltando a usar. Mas aquilo ficou como tem aquela música que você ouve e ela fica ali na tua mente direto, aquele refrão direto. Tipo música chiclete, que você ouve e você não está ouvindo ela, o som não está tocando, mas você está aqui, está aqui dentro da sua mente. Exatamente. O crack estava desse jeito, essa substância estava desse jeito na minha mente. Eu estava suportando passar meses. Mas aí a conexão dessa paixão destrutiva, ela começou a aumentar. E os dias foram terríveis mesmo. Quando eu, enfim, me entreguei a essa paixão destrutiva, eu comecei a usar todos os dias. Eu comecei a fazer coisas desagradáveis, a furtar dinheiro da minha mãe, a furtar objetos de pessoas próximas, porque nem sempre eu tinha o dinheiro, porque nem sempre eu estava trabalhando, nem sempre eu tinha alguma coisa. Então eu comecei a furtar. Eu comecei a tirar das pessoas objetos nos quais eram de uso e muitos desses objetos elas ralaram a beça para conquistá-lo. E eu, na maior facilidade, fui lá para depositar ali naquela paixão destrutiva. Uma paixão que eu estava tendo pela substância química. Nenhuma outra substância química que eu já tinha usado, como a maconha, o álcool, o tine, o cigarro. Eu tinha chegado ao ponto de furtar tanto, numa capacidade imensa de não me preocupar, nem mesmo com o que eu estava fazendo comigo mesmo. Ali estava eu,
Então, beleza. Nós vamos dar um salto aqui agora, que é um salto importante, porque nessa situação que eu quero falar para você do uso do crack, a liberdade, eu quero trazer a você aqui, que você está lutando, está ralando, está batalhando, está difícil a beça. Parece que nada muda. Eu quero trazer para você aqui, na leitura da palavra do Senhor, compartilhando com você algo que foi real e algo que foi benéfico e algo que realmente teve efeito positivo, que é a guerreira por trás de tudo isso. Mas antes de dar esse salto, vou falar mais um pouco aqui. Então, nesse mesmo ano de 2008, quando eu fui ameaçado de morte, devido a alguns diversos furtos e dívidas, a minha guerreira, minha mãe, ela chega até a presença da pessoa que havia mandado me matar, porque as pessoas que haviam sido contratadas para fazer isso não haviam conseguido. Porque algumas delas me conheciam e umas delas até me alertaram. Né? Porque quando eu não usava a substância química ainda, eu era uma pessoa maravilhosa, amigo de todos. A coisa mais difícil de todas era eu ter um inimigo. As pessoas que eu brigava, que quando a gente tinha uma discussão, tinha uma briga mesmo, saía no tapa, porrada mesmo, pouco tempo depois a gente já estava sendo amigos de novo. Eu não conseguia guardar aquele rancor dentro de mim, aquela raiva, aquele ódio pelaquela pessoa ao ponto de querer me vingar. Então tudo isso, quando eu comecei, né, a usar, algumas pessoas usaram disso para poder, ali mesmo diante de uma situação na qual estava em risco a minha vida, a me alertar ao invés de me matar. Então, quando a pessoa que havia mandado, o traficante, foi lá na porta da minha casa para fazer isso, a minha mãe veio até a presença dele, conversou com ele e até implorou ao ponto de se ajoelhar no meio da rua, pedindo, pelo amor de Deus, para ele não fazer nada comigo, que ela iria pagar a dívida, né, e ele ia dar um jeito. Ok. Aquele episódio constrangedor, traumático, dificílimo, né, que poucas pessoas teriam coragem de fazer. Poucas mães teriam a coragem de fazer, tá? Que a minha mãe fez. Não estou dizendo que as mães não têm capacidade de fazer isso. Estou falando que poucas mães teriam a coragem de fazer isso. É a atitude. E a minha mãe fez. Passou-se o tempo. Ok. Fui para um local. Fui para morar com meu parente lá, um tio, em uma outra cidade. Passei um tempo lá. E lá eu comecei a usar bastante a outra substância química chamada a bebida alcoólica. E nisso ele me expulsou de lá. Quando ele me expulsou, eu tive que retornar para a casa da minha mãe. Quando eu retornei para a casa da minha mãe, eu já conheci algumas pessoas da igreja. E aí eu comecei a frequentar a igreja, a Assembleia de Deus. E nisso eu comecei a me envolver melhor com Deus. Porque minha infância toda foi dentro da igreja. Idas e vindas, entradas e saídas da igreja. Eu quase todas as semanas eu estava lá na frente do púlpito, o pastor orando por mim porque eu estava ali novamente aceitando Jesus. É engraçado? Não. Mas era o que eu fazia, porque eu ia e aí eu ficava entre o mundo e a igreja. Era o crente Raimundo. Um pé na igreja e outro no mundo. Então, essa situação fez com que eu me apegasse à importância da existência de Deus e comecei a entregar minha vida a Deus.
Passando tempos e tempos dentro da igreja, lendo a Bíblia, buscando, conhecendo a palavra, me dedicando, me esforçando, fazendo tudo o que era necessário. Pouco tempo depois, mais ou menos um ano já dentro da igreja, dedicação, esforço, muita batalha, o pastor chegou até a minha pessoa e falou assim: olha, nós estamos com uma congregação numa localidade e precisamos que você vá para lá para você ajudar o presbítero que está lá. Isso você vai ficar alojado na casa dele e você fica lá. Ok. Conversei com a minha mãe e fui para lá. Fui para essa coisa. Chegando lá, comecei a fazer os trabalhos e dedicação cada vez mais dentro da espiritualidade. Aprendendo mais e mais sobre missões, administração, a importância da igreja, a importância do ser humano com Deus. Então tudo isso foi muito benéfico. Chegou um período que eu precisei, que terminou lá o trabalho, precisei retornar. Então estava eu novamente na casa da minha mãe, voltando aos trabalhos. Só que nesse período que eu fiquei lá, eu já estava de uma pessoa que acreditava em Deus para uma pessoa egocêntrica. Porque eu já estava achando que eu era uma pessoa melhor do que as outras pessoas. Eu tinha esquecido de onde Deus tinha me tirado. Mas também eu passei por muitos problemas. Problemas mesmo reais. E eu comecei a utilizar esses problemas como justificativas para cometer erros, para justificar os atos inadequados que eu cometia. E aí eu comecei o processo da recaída. Ao longo do tempo, eu fui recaindo de comportamento até chegar novamente na substância química chamada crack. Depois de quase 8 anos, após mais ou menos ali, aquele período do ano de 2009, sem o uso, porque foi 2008 eu conheci, me apaixonei e fui compulsivo até chegar ao ano de 2009, onde eu comecei o processo de recuperação. E aí veio de 2009 até o período em que eu voltei novamente ao uso. Naquele período que eu estava sozinho, minha mãe tentou de diversas formas, mas nenhuma daquelas formas tinha dado certo. Nenhuma. Quando foi depois no processo de recaída, no uso já da substância química, a minha mãe fez diferente. A minha mãe fez de uma forma totalmente diferente. Agora ela não era a Maria José que estava desesperada, sem nenhuma atitude positiva no conhecimento para poder me ajudar da melhor forma. Agora era a Maria José que estava ali buscando conhecimento. Quando ela soube que eu estava novamente recaído, voltando ao uso da substância química, ela começou a buscar uma ajuda diferente. Nisso ela conheceu uma professora que há anos vinha passando por esse processo com seu esposo, ex-esposo agora, que também era usuário dessa substância química, ao qual ele havia passado por algumas clínicas de reabilitação. Foi aí que minha mãe teve o conhecimento do que é uma clínica de reabilitação. Só que a minha mãe não chegou até a minha pessoa e disse: ó, tu vai para uma clínica de reabilitação, ou uma equipe de remoção vai vir te buscar. Não. A minha mãe, ela foi aos poucos, entendendo o que era uma clínica de reabilitação, como funcionava o tratamento. E, além de tudo isso, ela começou a fazer uma campanha de oração. Aqui entra a parte que eu falo Jó. A minha mãe, ela entrou nesse procedimento da busca, porque anteriormente ela não havia feito isso. Mas agora ela estava lá, de joelhos prostrados diante da presença de Deus. Estava ela ali no caminho do Senhor. A minha mãe, ela ia na igreja quando eu estava dentro da igreja para ver quando eu ia pregar. Ou quando tinha um evento que eu convidava, ela ia participar. Mas ela não era aquela pessoa que estava frequente.
mas agora estava eu no uso da substância química e a minha mãe estava ali nessa batalha. E a minha mãe começou a frequentar a igreja. A minha mãe começou a ir para a igreja. Todos os domingos ela estava presente na igreja. A princípio ela ia para a Igreja Universal, ao qual foi de grande importância, porque a Igreja Universal pode falar o que quiserem, mas a Igreja Universal ela tem um projeto muito, muito importante na sociedade, que trabalha com dependentes químicos, de uma grande importância e significativa na vida das pessoas. Ela começou a trazer livros para casa, livros a respeito da dependência química, livros que a Igreja Universal distribuía. O pastor Moisés, um grande amigo, ele também, pastor lá da Igreja Universal, nós tivemos uma oportunidade de nos conhecermos. E aí ele, com a minha mãe, sempre passava essas informações para minha mãe, sempre estava ali ajudando ela. E nós, numa conexão de amizade, ele começou também a me ajudar. E nos livros que a minha mãe levava para casa, eu comecei a ler, a buscar, a entender, compreender, mas ainda estava no uso da substância química. Eu estava tentando, mas não estava conseguindo, eu pensava assim. Porque eu estava cada vez mais ficando de uma forma pior, porque eu estava compulsivo. Eu comecei a vender novamente os objetos, os bens materiais de casa. Eu comecei a furtar. As pessoas já não conseguiam deixar bolsa próximo de mim com dinheiro, não deixavam objetos como celular, nada. Por quê? Porque eu furtava. Eu entrava na casa da minha mãe, se eu mexesse na gaveta dela e encontrasse um dinheiro, eu ia lá e tirava. E depois chegava lá, maior cara limpa, tentando não. Eu chegava lá, maior cara limpa, como se ela tivesse a obrigação de continuar me sustentando, me dando o alimento, me dando de vestir, de calçar, pagar até mesmo o aluguel da onde eu morava. Então tudo isso eu estava fazendo e achando que ela tinha a obrigação de arcar com todos os problemas que eu fazia, com todas as coisas que eu fazia. E Jó, nesse exemplo, ele nos mostra que ele chamava seus filhos, conversava com eles, e além de conversar com seus filhos, ele se entregava ao Senhor. Ele conversava com Deus a respeito do que seus filhos haviam feito. E a minha mãe começou a fazer a mesma situação de problemas diferentes, mas a mesma situação. Ela começou a conversar comigo. Ela começou a dizer palavras amigas para mim. Começou a me incentivar, a moldar a minha história, a fazer coisas diferentes. A incentivar no processo de eu buscar uma melhoria de existência. E quando ela já tinha um pouco mais de conhecimento a respeito de internações, de clínicas, ela conversou comigo. E a primeira vez que a minha mãe conversou comigo, eu me lembro desse procedimento que ela chegou até a minha pessoa. Eu estava num dia e estava sóbrio, já estava com mais ou menos 3 dias sem o uso. E ela chegou até a minha pessoa e nós ali num bate-papo, ela falou: meu filho, fiquei sabendo que tem uma clínica de reabilitação que ela funciona aqui na cidade de Paragominas, e aonde a pessoa vai, tem um pessoal lá, o pastor que ajuda as pessoas, e você pode sair para trabalhar durante o dia e voltar para dormir lá. Essa foi a primeira vez. Eu falei: não, mãe. A minha resposta foi logo de rebater: não, mãe, não preciso disso não. Tudo bem. Ela plantou a semente. Mas ela não apenas conversou comigo sobre a coisa. Ela começou a moldar a forma como ela me tratava. A forma que ela me tratava antigamente era uma forma desesperadora. Mas agora
ela estava me tratando de uma forma mais equilibrada. Por mais que ela estivesse desesperada, por mais que ela estivesse com medo, por mais que ela estivesse ali diante de um terror, quando ela estava diante de mim, ela fazia ali uma mudança para que eu não pudesse enxergar aquele medo, aquele pavor, aquele pânico. Mas de uma pessoa equilibrada, de uma pessoa que estava ciente e que estava confiante de que Deus iria fazer a mudança. E o tempo passando, e eu cada vez mais me afundando. Já não estava tendo mais responsabilidade no trabalho. Nessa época eu trabalhava dando aula. Eu já não estava mais tendo essa responsabilidade. Já chegava na escola para dar aula. Às vezes eu levava até a substância química dentro do bolso. Ou levava o dinheiro e comprava numa porta da escola a substância química. Eu já estava me destruindo por completo. Alguns dos alunos, infelizmente, me viram comprando a substância química. Infelizmente, ocorreram situações desagradáveis como essa. E alguns dos alunos tinham os pais que também eram usuários. E na noite que eu ia usar a substância química, às vezes eu comprava e usava na casa dos alunos. Era uma destruição completa. E a minha mãe ali na dedicação, no esforço, na luta e na batalha. Joelhos caliçados. Eu comecei a ver, quando às vezes eu ia na casa da minha mãe, todos os dias, ela sentada ali com aquele semblante de uma pessoa que não estava dormindo mais, porque na madrugada ela acordava, ou às vezes nem dormia, levantava e clamava ao Senhor em prol da minha vida. Ela não desistiu, ela continuou batalhando, acreditando, e mesmo as coisas indo de forma piores, porque cada vez eu estava me afundando mais. A minha mãe começando na fé, se fortalecendo no Senhor, e eu me destruindo mais e mais. Era louco tudo isso. Mas sabe o que é mais louco? É porque quando Deus Ele quer, Ele deixa a gente cair no fundo do poço para que toda a família saia junto. É louco isso, né? Minha mãe, minha irmã nem ia para a igreja. Quando eu convidava, Deus o livre. Minhas tias, Deus o livre. Aí estava eu me afundando. E aos poucos, a família entrando. Não no fundo do poço, para se destruir, mas no fundo do poço, para se fortalecer em Deus e me ajudar. Minha irmã começou a acompanhar minha mãe para a igreja. Minha outra irmã caçula também. A igreja, juntamente com minha mãe. E as buscas começaram ali no nível de família. Jó clamava ao Senhor sozinho. Minha mãe já estava clamando com minhas irmãs. Que louco, né? Quando sua esposa chega até Jó, depois do que ele perdeu, mas ele não perdeu sozinho. Ela também perdeu. A única coisa que Jó não perdeu foi a fé em Deus. Quando eu estava me destruindo, a minha mãe estava se fortalecendo espiritualmente. Se você pensa em desistir, logo agora, que parece que está tudo desandando, está afundando, está ao fundo do poço, ei, calma, tenha um pouco mais de paciência. Porque, às vezes, Deus está permitindo isso acontecer na sua vida para você ver a grande mudança. E uma mudança como essa que vai vir na sua vida
Não é aquela mudança que a emoção te proporciona, mas sim aquela que o Espírito Santo proporciona à sua vida, à sua história, toda a sua família. É, porque emocionalmente, quando eu estava bem, estava na igreja, na época, minha família toda, eu chamava meu padrasto, chamava minha mãe, chamava minhas irmãs, chamava toda a família para ir para a igreja comigo. Ninguém ia. Só tinha uma pessoa que ia comigo. Meu avô, antes de falecer. Ele era o único que me acompanhava. E nessa época eu nem pregava na igreja. Nessa época eu era apenas um jovem sentando no grupo de jovens. E meu avô, em todas as oportunidades, meio à dificuldade, antes de falecer, ele estava comigo. Lembra de uma vez que nós fomos para a igreja, era um evento, uma cruzada, em frente da igreja, um evento em frente da igreja, e ali os bancos tudo organizado, bem bonito. Eu fui buscar o meu avô, que eu havia convidado ele falou que ia, e fomos. Chegando lá, nós estávamos lá sentados, começou a chover. Começou a chover. Eu falei, vô, vamos ali para dentro da igreja? Ele falou, por quê? Ele falou, por quê? Eu falei, vô, tá chovendo, tá me molhando. E daí, nós viemos para cá, para a cruzada aqui na frente ou ali dentro? Eu falei, vô, é aqui. O pastor tá onde? Eu falei, o pastor tá ali ainda. Mas só que lá onde o pastor estava coberto. Estava coberto. Mas tinha um monte de pessoas ainda sentadas lá. Então eu peguei a Bíblia, né, nisso. Eu tinha se colocado embaixo, tinha sentado em cima dela para não molhar. Peguei a Bíblia, corri lá para a igreja, coloquei a Bíblia lá e fiquei sentado com meu avô. Meu avô ficou acho que 2 ou 3 semanas resfriado. Mas a atitude dele foi muito linda. Não de ficar ali debaixo da chuva, mas de me ensinar um propósito. Porque não importa as dificuldades, quando você luta, você tem que insistir. Mas eu comecei a me desanimar, comecei a me distanciar. E aí eu voltei ao uso da substância química. E aí foi o período que eu comecei a ver a minha mãe indo para a igreja, comecei a ver a minha mãe falando de Deus como nunca havia falado, como nunca tinha acreditado. E ver aquelas 2 bolotinhas, uma em cada joelho, de uma mulher que se prostra diante da presença de Deus, clamando. Aquilo dava força, mesmo eu não tendo forças para continuar. Mesmo eu ainda acreditando todo o tempo que eu era o fracasso, a perdição, a pessoa que veio para simplesmente envergonhar a família. Tentei o suicídio, não deu certo. Nem para isso eu sirvo, pensei eu. Tentei tirar a minha vida várias vezes. Novamente pensei, nem para isso eu sirvo. Mas os planos de Deus é diferente dos meus planos. Porque eu vejo o que os meus olhos proporcionam. Nesse exato momento eu estou dentro deste estúdio criado por mim e minha esposa. É o que eu consigo enxergar. Mas Deus, ele enxerga além. Ele está enxergando você que está aí acompanhando. Eu não. Mas ele sim. Então os planos de Deus é diferente. Jó clamava ao Senhor. É fácil falar da paciência de Jó. Mas e a dor que ele teve ao perder 10 filhos num só dia? 10 filhos. Quer saber a dor da perca de um filho? Pergunta para a mãe que perdeu um filho. Pergunte para ela. As coisas estavam melhorando para o lado da minha mãe na parte espiritual. Não pela dor que ela estava sentindo, mas pela aproximação que ela estava tendo com Deus. Então chega uma certa noite, eu havia recebido, peguei um valor em dinheiro, guardei no bolso. Na realidade era tudo em dinheiro mesmo. Peguei o restante e entreguei para minha mãe e falei, mãe, guarda, como sempre eu fazia.
guarda. E depois eu ia lá pedir de novo, como sempre eu fazia. Mãe, guarda aí para mim não comprar de droga. Ok. Minha mãe guardou. E aí eu pego aquele valor que eu tinha guardado no bolso, eu fui lá e comprei de substância química e fui ficar internado dentro do meu quarto lá onde eu morava, do kitnet. Estou lá, usando a substância química, pá, 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 pá. Chega um horário da noite. Aproximadamente meia-noite. A droga acaba. O dinheiro também. E eu estava fissurado, doido para usar. Uma compulsão, ou seja, uma fissura que controlava todo o meu ser, todo o meu corpo. Eu olhava pelo chão, não encontrava substância química. Eu procurava em todos os lugares, não tinha. E minha mãe, na casa dela, dormindo, talvez, com meu dinheiro. Penso eu, meu dinheiro. Mas em momento nenhum eu pensei, não, mas esse dinheiro aí a minha mãe vai comprar comida, porque eu como lá, né, eu me alimento lá. Vai comprar umas vestes para mim, porque ela sempre faz isso. Ou vai pagar o aluguel, como ela sempre fazia. E eu estava lá, pensando na única questão, que o dinheiro era meu. Então, beleza. Dou mais uma vasculhada e encontrei um valor. Valor pequeno. Que estava lá escondido, que eu tinha escondido. E aí, acabei esquecendo, encontrei e fui comprar de substância química. E comprei a substância química e fui para casa de um amigo, entre aspas, e lá começamos a usar essa substância química. E acabou, e eu lembrei de novo que a minha mãe tinha o meu dinheiro, assim pensava eu. E eu chamei esse cara, falei, vamos lá, eu vou bater lá na porta dela lá, chamar ela e pedir o dinheiro, mas eu vou ter que mentir. Olha só, ter que mentir para ela. Vou dizer que eu peguei uma droga, ou seja, uma substância química do traficante, e esse traficante quer o dinheiro, e eu falei que não tinha, e aí falei que talvez eu ia buscar na casa da minha mãe, e é o seguinte, e se eu não levar o dinheiro para ele, ele vai me matar. E você foi comigo para garantir que ele não me matasse e que eu também pegasse o dinheiro. Beleza, fomos lá, bati na porta da casa da minha mãe, pá, 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 e nada de ninguém aparecer. Comecei a gritar na frente da casa da minha mãe, alguns vizinhos abriram as suas janelas bem pequenas assim e tal, mas estavam vendo e nada de aparecer, até que um certo momento, de tanta insistência, de tanto grito, de tanta perturbação, a minha irmã caçula aparece lá com os olhos bugadão assim, mas não de usuário de substância química, mas de assustada, de me ver ali naquele horário. Já era madrugada, não era mais meia-noite, já era madrugada, mais ou menos 1 hora da manhã ou 2 horas. E ali ela assustada, e eu falei para ela chamar minha mãe. Ela foi lá, chamou a minha mãe apareceu, meu padrasto também, e ele sentou na cadeira e ficou olhando. E eu peguei e falei toda a história que eu havia falado pro rapaz que ia falar, e ele falou, é mesmo. E se ele não levar o dinheiro agora, ele vai matar ele. E a minha mãe foi lá dentro do quarto, lá, pegou o dinheiro, bufando de raiva, e também com medo, né, de ser verdade tudo aquilo, e eu vim a falecer, né, ser morto. E aí ela pegou o dinheiro, me entregou ali um valor, certo valor. Fomos lá, passamos o restante da madrugada todinha usando droga. Quando foi pela manhã, novamente lá batendo, não fui bater na porta da minha mãe, mas eu esperei ela passar para o trabalho, porque ela ia para o trabalho, ela nem dormiu mais. E aí ela, passando para o trabalho, eu pedi dinheiro e ela não me deu, ela falou que não ia me dar. E beleza, então eu tive que agir de outra forma. E aí eu peguei e falei pro rapaz lá, falei pro mesmo rapaz, falei, cara, é o seguinte, pega essa minha identidade, fala que eu roubei as drogas do cara, do traficante, e fugi, e que na hora que ele me encontrar ele vai me matar. Leva ela, diz pra minha mãe, ela tá lá na escola, diz pra ela poder, né, dar o dinheiro, e quando ela der o dinheiro você já passa lá, compra as drogas e vem pra cá pra nós usar. Beleza. Ele foi lá,
fez todo esse esquema, beleza, pegou a droga, levou, começamos a usar, deu pra gente usar até chegando na parte da noite, e aí eu fui embora. Não tinha mais, e nem mais dinheiro também para ir buscar na casa da minha mãe, eu fui embora. Quando eu chego na casa da minha mãe, tem um monte de pessoas lá. Tinha um monte de pessoas lá. Pessoas amigas. E eu tava já sem camisa, porque até a camisa eu tinha trocado. Só troquei a bermuda e a sandália porque a pessoa que quis a droga, ou que estava com droga, não quis. E quando eu entro, eu escuto a minha mãe dizendo desesperadamente lá dentro do quarto dela: eu quero meu filho. Aquele grito desesperado: eu quero meu filho. Foi um ultimato. Foi o momento que eu percebi que não estava bem. Que toda aquela firmeza que a minha mãe estava tendo, todo aquele equilíbrio que ela estava tendo, era para mim conseguir ser ajudado. Mas aquele dia, as informações que foram dadas a ela, é como se houvesse ocorrido de eu ter sido morto. E aí eu lembro aqui de Jó, que quando ele soube da morte de seus filhos, ele tira todas as suas vestes. Ele se prostra diante do Senhor de uma forma desesperadora. Quando os seus filhos estão vivos, ele vai ao Senhor e oferece sacrifícios. Mas depois que seus filhos são mortos, ele tira suas vestes, raspa sua cabeça, se prostra diante do Senhor com cinza. E momentos depois ainda diz: maldito o dia de meu nascimento. Ou seja, o dia que eu nasci é maldito, porque toda essa dor que eu estou sentindo, eu não queria estar sentindo agora. Eu não queria que ela existisse. Quando eu olhei a minha mãe, que eu entro no quarto, que ela levanta na cama num salto e me abraça. Aquilo me corroeu por dentro. E aquele monstro que estava tomando conta da minha existência trouxe o eu. O meu eu que tem sentimentos. O meu eu que tem emoções. O meu eu que tem ciência da existência da minha mãe. Quando ela me abraça e diz que me ama, aquele abraço que ela me deu e aquelas palavras que ela proferiu, e sem contar que antes de eu me encontrar com a minha mãe, e depois que eu escutei o grito dela, a minha irmã me abordou no meio do caminho, a minha irmã caçula. Ela me abordou no meio do caminho e disse: se tu quiser se matar, se quiser se destruir, não destrua a tua mãe, a nossa mãe. Ela falou umas palavras lá que tocaram no meu coração, que desmoronou aquele bloqueio que estava me impedindo de enxergar o que realmente estava acontecendo. E quando eu olhei para minha mãe, dando aquele abraço de mãe, aquele carinho transmitido dela por mim. Em momento nenhum ela falou: o que tu estava fazendo? Tu é louco? Tu é isso, aquilo, outro? Não. Ela só me abraçou e disse que me amava e chorou, me abraçando. As lágrimas dela descendo pelo meu corpo. Eu senti, porque eu estava sem camisa. Eu senti as lágrimas dela descendo. E aquele abraço que ela me deu, e as palavras que ela falou, palavras simples para muitas pessoas, mas para mim foram palavras profundas e penetrantes que adentraram em lugares da minha alma.
A minha mãe disse, eu te amo. No momento que eu mais pensei que ela ia dizer, seu inútil, imprestável, ela disse, eu te amo. E aí eu fui para casa depois disso. Minha mãe preparou o alimento, eu não consegui me alimentar porque eu estava já entrando no processo da abstinência, me abstendo ali da substância química, e aí ia vir com as consequências, que são as crises, tá? E quando a pessoa entra em abstinência, vem as crises, e essas crises são terríveis. Muitas pessoas têm umas que sentem calafrios, tremedeira e várias outras coisas. Eu estava sentindo fome, mas não conseguia comer, tremedeira, ansiedade e uma depressão. Ou seja, um isolamento profundo dentro de mim, me impedindo de até mesmo sair de casa. Então eu fiquei ali em casa, depois que eu tomei um banho. 2 dias depois, meu pai chegou em casa, na minha casa, onde ele se hospedou. Conversaram comigo, minha mãe e meu pai. Não conversaram comigo a respeito do que eles iriam fazer. Eles conversaram comigo do que seria importante eu fazer, se eu quisesse. Ir para uma clínica de reabilitação. Se eu quisesse, seria importante. E eles estariam ali comigo. Meu pai morando em outra cidade, ele foi para lá, para minha casa. Ele ficou na minha casa. Depois daquela conversa, eu decidi ir para uma clínica de reabilitação. Numa outra cidade, num outro estado. Essa decisão foi de uma importância tamanha. Eu iria para lá com a minha tia, que estava lá na cidade, que ela foi, nas férias dela, visitar os pais. Ela morando em Goiânia, ali em Goiás. Então, ela iria me dar uma carona até a clínica. Eu teria que esperar uma semana. Foi uma semana e meia, se não me falha a memória. Durante esse período de espera, eu ainda usei substância química, o crack. E usei com muita e muita vontade. Um dia antes de eu ir embora, eu fui com um colega e nós usamos. Eu vendi a minha geladeira, tá? Vendi alguns objetos e usei de substância química. Para um domingo, eu ia embora. Mas antes de eu ir embora, eu usei. E todas as vezes que eu usava, eu chegava em casa. Ao invés dos meus pais chegarem com... porque tu emprestava isso, aquilo, outro. Não falavam nada. Sabe por quê? Porque eles me deram ali um voto de confiança. Mesmo eu demonstrando não ter nenhuma confiança. E quando chegou no domingo, o dia de eu ir embora, meu pai perguntou para mim, tu quer ir mesmo? Eu falei, quero. Eu não só quero, mas eu preciso. Minha mãe chegou para mim e perguntou, tu quer ir mesmo? Eu falei, quero. Sabe por quê? Porque eles me apoiaram. Eles estavam comigo. Eles me incentivaram. Nos períodos passados, na primeira vez que eu entrei nesse uso da substância química, eles cometeram erros nos quais são destrutivos. Às vezes você olha para você e fala para o seu filho que ele é um inútil e imprestável, porque ele disse que ia parar de usar droga e nunca parou. Ao invés de você falar isso, começa a dar a ele confiança. Começa a incentivar ele a buscar essa força dentro dele para ele buscar a ajuda certa e parar de usar a substância química. Porque esse incentivo é de suma importância. Porque se você não der esse incentivo, não der esses passos importantes para que essa pessoa
pare de usar a substância química. Porque é muito fácil você só simplesmente parar diante dos erros e criticá-lo. E a pessoa que é usuária da substância química, nós que vemos do uso, nós usamos qualquer justificativas para poder usar. Uma crítica é o suficiente para usar. Uma palavra, tu é inútil, é o suficiente para usar. Nossa, tu não faz nada direito, é suficiente para usar. Qualquer palavra como essa é uma justificativa. Ou seja, é algo que é usado para ser justificado o uso da substância química. Jó não estava diante de uma situação qualquer. Estava diante de uma situação problemática. Seus filhos estavam se reunindo, estavam usando substâncias químicas. Não era substância química como crack, a cocaína, a maconha, o cigarro, não. Era a bebida. Estavam lá todas as noites. E numa única noite ele perdeu os 10 filhos. Então tenha muito cuidado. Porque o teu apoio, ou o que você está provendo à pessoa que você ama, ela tem a importância e a validade. Porque quando eu fui para a clínica de reabilitação, eu não fui forçado com uma equipe de remoção. Eu não fui com um monte de pessoas ali me amarrando ou me segurando, levando obrigatoriamente. Não. Eu poderia naquele momento desistir. Mas só de ter o apoio dos meus pais, das minhas irmãs, meus sobrinhos, em geral, ali comigo, foi um combustível de encontrar uma força dentro de mim para fazer aquilo que eu fiz. E hoje estou aqui colhendo os frutos. Esses foram 5 anos de sobriedade e recuperação. 5 anos de luta, dedicação, esforço, batalha. Mas tudo isso ocorreu pela persistência. Por mais que você esteja olhando diante dos seus olhos, que cada vez mais essa pessoa que você ama está no fundo do poço. Parece que ela não muda. Parece que nada tem importância. Não desista. Não desista. Quanto mais você está conectado com Deus, melhor é. Porque Jó estava conectado com Deus. Porque quando seus filhos faleceram, e tudo se perdeu, seus bens materiais, e a sua esposa chegou até ele, também no meio da dor, e disse: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ele poderia ter falado: é verdade, se Deus é louco, se Deus é um Zé, sei lá, é uma Né, sei lá, é algo que não tem utilidade, porque ele permitiu meus filhos serem mortos. Mas ao invés disso, ele disse: como fala como uma louca mulher. Recebeste o bem de Deus, não receberás o mal. Imagina você ser testar a sua fé. Como é que Deus vai testar a sua fé te dando só as coisas boas? Só permitindo as coisas boas acontecerem na sua vida? Porque é muito fácil. Você olhar na sua geladeira, está cheia. Você abrir ela, está ali cheia, repleta. E dizer que acredita em Deus. É fácil. Agora, quando você abre a geladeira, não tem nada. Ou até mesmo nem geladeira não tem para abrir. E você ainda continua acreditando em Deus. Eis o momento. Então, eu vou finalizar aqui. Que Deus possa abençoar grandiosamente sua vida. Que nessa palestra que você ouviu aqui possa ter algum significado para você, alguma importância, que possa aqui, alguns momentos, você pegar aqui alguns momentos e colocando em prática,
alguma das coisas que foi falada aqui e sua vida possa cada vez mais ser observada por você como realmente ela é importante. E que cada dia, cada momento na sua história, na sua existência, Deus possa estar e continuar com você. Então, um forte abraço, que Deus abençoe sua trajetória. Obrigado por existir, ser essa pessoa maravilhosa e até a próxima. Tchau, tchau.